bom dia, mais um início de semana e o Devocional Intimidade está no ar mais uma vez. Enquanto o Senhor nos concede estarmos aqui, Jesus não volta, não partimos dessa terra, nós estamos juntos todos os dias, adorando, exaltando e glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como não poderia de deixar, todas as segundas-feiras nós temos uma história de superação, uma história de vida, uma história de transformação anelada ao poder de Deus. Pessoas que se entregam ao Senhor, que entendem o poder e a glória de Deus e têm a sua vida completamente transformada. Hoje nós vamos ouvir uma história de uma pessoa muito especial para nós, que é a famosa Nice, lá da panificadora e confeitaria Valnice, a Cleonice. Ela vai nos contar a sua história, coisas tremendas que Deus fez na sua vida. Quando ela conheceu o Senhor, toda a sua vida foi transformada e quem sabe você está passando pela mesma situação que ela passou. E você vai ver através da história dela que você pode ter a transformação e louvar ao Senhor através da sua vida, através do milagre no seu viver. Então nós vamos juntos agora nessa próxima meia hora e esse é o quadro E Se Fosse Você? Meus amados, eu quero cumprimentar junto com vocês com muito carinho minha querida amiga Nice. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Que bom ter você aqui hoje. Eu me lembro do dia que a gente sentou, você não sentou não, eu fiquei lá no balcão da panificadora e você começou a me contar um pouquinho da sua história, coisas tão tremendas que Deus fez na tua vida, não é, Nice? Verdade. E hoje você está aqui e eu tenho certeza que um filme passa na sua cabeça, né? Desde quando você, a sua história, a sua vida. Então começa a contar um pouquinho para nós como é que foi a sua vida até que acontecessem os milagres de Deus na sua vida, Nice. Conta para nós. Meu Deus. Pode contar. Então, eu sou de Maringá, no Paraná. Conheci meu esposo lá. Até então eu não sabia. Então, se eu ia namorar com ele, ou casar com ele. E foi através de um tio que eu conheci o Senhor Jesus. De tanto ele falar para mim assim, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E quando ele falava e insistia, eu não tomei a decisão. Depois que ele parou, eu falei, não, eu vou conhecer esse Jesus que meu tio tanto fala. Que legal. E foi assim que eu conheci o Senhor Jesus. E daí eu comecei a congregar numa igreja lá. Na cidade de Maringá, né? Na cidade de Maringá. Aí ali eu me batizei. Daí depois que eu me batizei, o pastor da minha igreja me convidou para vir trabalhar na panificadora do filho dele aqui em Itajaí. Aí foi assim que eu vim para Itajaí e aqui eu reencontrei o meu esposo. Ah, tá. Ele saiu de Maringá e veio para cá. Veio morar Vocês aqui. não se casaram lá em Maringá? Não. Vieram se casar depois. Eu conto um pouquinho mais dessa história que eu fiquei curiosa agora. É assim, aí eu conheci lá, então eu achei assim, não vai dar namoro, porque a gente só se conheceu, né? Começamos a namorar, nem nada. Aí logo a família dele veio embora para cá. Veio morar aqui em Itajaí e o pai dele já era assim de panificadora. Então ele já foi nascido e criado dentro da panificadora. Só que o pai dele veio e não deu certo aqui para eles. Não gostaram da cidade, não se adaptaram aqui, né? E eles venderam tudo e ele ficou morando aqui, meu esposo. Aqui na cidade de Itajaí? Daí ele ficou morando aqui na cidade de Itajaí e começou a trabalhar de empregado, assim. Começou a trabalhar em panificadora também. E assim a gente... Depois vocês se reencontraram? Daí eu me reencontrei com ele aqui. O pai dele ainda estava morando em Itajaí. Só que daí não ficaram morando aqui porque a minha sogra não se adaptou. E daí eles voltaram para Maringá, venderam tudo que eles tinham, voltaram. E eu continuei aqui, eu e ele, a gente continuou namorando. Aí ele foi trabalhar em panificadora, de padeiro. E eu fui... Ou seja, Deus tinha toda uma história já para vocês ali nesse meio. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Pode continuar contando. Né? Aí ele trabalhando de padeiro e um dos meus irmãos quis ir morar em Itajaí. Então eu, para dar uma força para ele, quando ele veio morar aqui, eu saí do meu emprego que eu estava fixo, né? E comecei a trabalhar de diarista. Aí um dia eu trabalhava e outro dia a minha cunhada trabalhava. E assim a gente foi... Mas você já servia o Senhor. Você continuou de Maringá para cá, continuou o seu relacionamento com o Senhor. Continuei. Servindo ao Senhor, né? Continuei. E depois você veio casar, então, aqui na cidade de Itajaí. Isso, a gente namorou 1 ano, depois noivamos, ficamos 2 anos noivo. Aí depois a gente se casou. E aí assim começou a nossa história, né? E houveram fatos assim
assim, e eu me recordo de quando você me contou o seu testemunho, porque as pessoas às vezes julgam assim, Deus tem sonhos para mim, Deus tem planos para minha vida, mas eu tô aqui vivendo uma situação tão difícil. E a Nice, gente, vocês vão ver que a Nice, ela com muita honra, ela foi uma empregada doméstica. Com muito amor, com muito carinho, ela foi construindo toda uma história aqui junto com o Senhor, não foi, Nice? Foi. E ali Deus foi plantando sonhos no teu coração. Vocês casaram e daí como é que continuou a história? Daí mesmo antes de a gente se casar, eu trabalhava de diarista, né? Aí, pra gente casar, eu e ele trabalhando de padeiro e eu trabalhando de diarista. E a gente juntou o dinheiro pra gente fazer o nosso casamento. Então, nós não dependemos nem do meu pai, que meu pai não tinha condições, e nem da família dele. Nós mesmos fizemos nosso casamento, foi simples, foi lindo, foi maravilhoso. Dois jovens determinados juntos a viver uma vida de amor, né? Eu falei pra ele assim, em vez da gente dividir, vamos somar, vamos casar e Deus vai abençoar a nossa vida. Então, ali a gente começou. Glória a Deus. Casamos na igreja quadrangular e ali Deus já pensou ali, né, na união. Deus... É você que ganhou o seu esposo para Jesus ou ele também já congregava? Não, ele não congregava, foi eu que ganhei ele para Jesus. Que tremendo, né? E na verdade assim, vocês eram dois trabalhadores, vocês se uniram juntos, fizeram o casamento de vocês e tudo, mas ardia algo no seu coração e você queria construir mais, né? E como é que o Senhor foi plantando esses desejos no coração e você foi fazendo várias coisas que eu achei muito interessante, a gente vai contar para vocês, que fizeram esse sonho vir à tona. Não adianta simplesmente a gente ter um sonho. A gente tem que acreditar e trabalhar por ele, correr atrás dele, né? Depois nós nos casamos, passado alguns anos, ele ficou desempregado. Aí ele não conseguia serviço de dia, ele só conseguia à noite. Eu falei, não, eu casei com você para ter você do meu lado à noite, não para você trabalhar à noite e eu de dia. Eu preciso de alguém do meu lado à noite, se fosse assim, então... Não teria casado. Não. Aí foi a partir desse momento. Um dia eu saí para limpar o escritório, ainda eu trabalhava diarista ainda nessa época. Aí eu saí para limpar o escritório e aquela manhã eu falei assim para ele, Deus manda te dizer. E eu não tinha conhecimento dos mistérios de Deus ainda. Daí eu falei assim, Deus manda te dizer que Ele te quer por cabeça e não por cauda. Aí eu peguei um livro do Cristiano Neto, e que fala sobre dízimos e oferta. E ali eu entreguei aquele livro para ele, falei assim, você não vai ficar fazendo nada? Lê esse livro. E através daquele livro foi a conversão dele. E você continuou trabalhando, né? Porque você não queria... Veja o que é uma mulher determinada, né, Nice? É por isso que a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não, eu não quero você trabalhando à noite. Eu não casei para ficar sozinha. Então você tomou uma atitude e a tua atitude começou a gerar uma transformação dentro da sua casa, né? Foi. E ele começou a ler esse livro e esse livro levou ele a ter uma experiência com Deus mais profunda, sério? Foi sim. Foi através desse livro que ele veio mesmo para a igreja e a partir dali, daquele dia que eu determinei que Deus queria ele por cabeça e não por cauda, Deus começou a abrir as portas pra gente. Aí nós começamos a sonhar e montar uma panificadora pra gente. Porque vocês tinham todo uma história dentro da família de vocês que tinham aquilo ali. E como eles já haviam fechado, e eu vejo assim, Nice, não sei se você concorda comigo, eles fecharam tudo, eles venderam tudo, mas o sonho no coração de Deus ainda continuava de pé. Não é verdade? E Deus então começou a plantar isso no teu coração, Deus deu experiência para você, né? O teu esposo tinha experiência para que vocês saíssem daquela posição de estar, claro, trabalhando, ganhando seu dinheiro honestamente, mas Deus tinha mais para você, porque tem todo um pano de fundo que Deus constrói na vida de muitas pessoas através desse estabelecimento, né? A gente vai... E você E como é que aconteceu? Como é que começou a acontecer o processo de vocês terem, então, o negócio próprio de vocês? Então, daí foi assim, a gente viajou para Maringá e nessa viagem Deus me usou novamente falar com ele. Que Deus ia mudar a nossa história. E chegando em Maringá, fomos visitar um pastor. Aí lá o pastor falou assim, olha, eu vejo Deus abrindo uma porta para vocês, mas eu até então não entendi esses mistérios de Deus, né? Então eu pensei comigo, que
porta é essa, né? Que a gente não entende muito os mistérios de Deus. Aí ali Deus começou a trabalhar na nossa vida. Daí ele falou assim, não, eu vejo não é só uma porta. Deus abre uma janela e uma porta para vocês. E ele começa a assinar os papéis com caneta de ouro e letra de diamante. Eu falei, meu Deus, que isso? Né? Porque a gente não tem conhecimento das coisas de Deus. É a partir do momento que a gente começa a viver essa história na nossa vida, então Deus vai transformando, né? E ali a gente voltou aqui para Itajaí, né? Depois dessa viagem. Aí começamos a... E o teu marido estava desempregado e você trabalhando de diarista, mas fazendo todos aqueles sonhos acontecerem, né? Isso, Que tremendo. Então, daqui a pouquinho a gente volta e você vai ver o desfecho dessa história, porque Deus transformou completamente a história da Anice, a história do seu esposo, e eu vou dizer algo para você. Hoje, aquilo que Deus colocou nas mãos deles, meus queridos, é uma porta aberta para evangelização. E você vai entender que você como empresário, você como alguém que Deus coloca uma porta aberta nas tuas mãos, Ele coloca isso para que você também possa evangelizar a vida de muitas pessoas. Então, se fosse você, aqui no Devocional Intimidade, volta daqui a pouquinho, só um segundinho e a gente já está de volta. Broken